Pessoal, estamos iniciando aqui então mais um treinamento, dessa vez o treinamento em relação ao módulo Maps. Ele se encontra no menu superior, na moedinha Maps. Acessando aqui a gente vai para uma primeira tela, onde traz o registro aí de tudo, de um histórico, de tudo que foi realizado nos últimos 7 dias dentro do mapa. E ainda é possível a gente fazer uma alteração e verificar um histórico maior, de um mês atrás, 2, através dessa moeda aqui no canto inferior direito. O próximo menu aqui, a próxima moedinha, é uma listagem de portas. Aqui a gente vai conseguir visualizar então todas as CTOs, as caixas de atendimento que a gente possui, e aí através desse menu a gente consegue identificar se essa CTO tem alguma ocupação de porta, se possui, então vai aparecer nesse menu aqui, puxando um exemplo aqui para poder representar para vocês. Nós temos aqui então essa CTO, ela tem 8 portas e aí a gente consegue visualizar aqui que algumas portas estão sendo ocupadas já nessa CTO. E aí, ainda nesse menu, e assim como todos os outros menus, vocês vão poder verificar aqui no canto superior aqui a gente vai ter uma definição de permissão, tá? Que é para vocês conseguirem definir permissões específicas para usuários do sistema, quem pode visualizar, quem pode editar, quem pode mexer em determinadas moedas, quem não pode. Essa moedinha aqui então vai levar vocês à documentação do mapa. E aqui embaixo a gente tem ainda uma outra moeda que é para liberar a reserva de portas, tá? Que aqui nesse menu a gente vai conseguir visualizar se houver alguma reserva de porta. Então, quando há reserva de porta, toda a linha ela vai ficar marcada em vermelho. Indo para a parte das configurações gerais, então, nós vamos ter aqui tudo que a gente diria que é padrão, na primeira moeda a gente vai ter a criação, de splitters padrões, ou seja, vocês têm lá uma CTO de 16 portas e aí vocês podem realizar esse cadastro padrão aqui para que toda vez que vocês criarem uma CTO para fazer ligação dentro do mapa, vocês não precisem dizer que ela é uma CTO de 16 portas. Vocês vão apenas selecionar o tipo CTO 16 portas e aí o próprio sistema já vai criar então um elemento ali com 16 portas para que vocês possam fazer os vínculos dentro do diagrama. E assim serve para derivação, tá? Que vocês podem fazer o cadastro dos splitters de derivação também. Então, para criar é muito simples, tá? A gente pode selecionar aqui no botãozinho mais. E aqui a gente vai dar uma definição, um nome, então, para esse tipo de splitter que a gente está cadastrando. E aqui vocês vão poder selecionar, se vai ser uma derivação ou uma CTO, informar a quantidade de portas e se é uma rede desbalanceada ou não, tá? A partir do momento que a gente seleciona como desbalanceada, ele bloqueia esse índice de perda aqui para que a gente possa selecionar apenas a tabela, tá? E aí a tabela já vem com alguns parâmetros pré-definidos. Próximo menu a gente tem a relação de todos os fabricantes, tá? Caso vocês achem interessante em todos os elementos que vocês forem cadastrar, definir o fabricante. Aqui vocês vão cadastrar esse fabricante e após, quando vocês começarem a criar os elementos, então vocês vão poder vincular esses elementos a esse fabricante. Aqui a gente vai ter então a definição de proprietários, caso vocês achem interessante também definir proprietário para os equipamentos de vocês, vocês podem definir através desse menu. E aqui a gente vai ter então os tipos de cabos, que seriam basicamente o mesmo padrão ali de um splitter, definindo os tipos de cabos aqui, vocês podem cadastrar cabos de 32 fibras, 36, 12, 6, conforme vocês usam na rede de vocês, tá? E aqui também é muito simples, a gente clica no mais, define um nome para esse tipo de cabo, padrão de cor, então vai ter o nacional ou internacional, que já vem estabelecido no sistema. Aqui o índice de perda, então, vai ser o índice de perda a cada 1000 metros, tá? A quantidade de fibras, vocês vão informar a quantidade de fibras total que esse cabo possui. E as fibras por tubo vocês também vão precisar informar aqui. Aí o sistema vai se encarregar então de fazer um cálculo, tá? Dividindo a quantidade de fibras total pela quantidade de fibras por tubo que esse cabo possui. E vai trazer para nós aqui a quantidade de tubos total do cabo então. O valor em metros aqui vocês podem definir, então toda vez que vocês passarem uma determinada quantidade de metros desse cabo lá dentro do mapa pelos postes,
o sistema vai fazer um cálculo, então baseado na quantidade de metros usada, com o valor que vocês estabeleceram aqui, certo? O próximo menu aqui a gente vai ter então modelos de hardware, tá? Modelos de ONU, geralmente mais utilizado para Fiber Home, tá? Para fazer o cadastro de modelos de Fiber Home e o cadastro de modelos de ZTE, que são as duas fabricantes aí que exigem, né, o modelo direto no provisionamento. Então, para que vocês possam provisionar por dentro do sistema, aqui vocês vão poder fazer o cadastro desses modelos. Ainda aqui nesse menu a gente vai ter novamente a definição de permissão e também a gente vai ter aqui uma configuração geral de valores, tá? O que isso se remete? Aqui a gente pode definir um raio padrão, que vai ser o raio de atendimento de uma caixa, né? E isso quer dizer que se você define esses 300 metros aqui, por exemplo, quando você vai cadastrar uma nova caixa, ela já vai vir com esses 300 metros pré-definidos. Não impede que você faça alteração para determinada caixa específica onde ela faça um raio de atendimento menor. Mas aqui você pode deixar já definido para não ficar toda vez que cadastrar uma nova caixa, definir lá. Mas também não é uma requisição padrão, tá? Não é uma requisição obrigatória na hora que você faz o cadastro de caixas. Nem para DIO e nem mesmo para a caixa de emenda, que seria o diagrama, tá? Então aqui é onde vocês vão definir índice de perda específico para esses elementos. Próximo menu a gente vai ter o gerenciador de elementos. Nele a gente vai ter uma relação de todos os equipamentos que a gente possui no sistema, tá? Começando aqui com a primeira moeda, que seria a moeda dos postes, tá? Seriam todos os postes que vocês possuem alocados dentro do mapa. E aí aqui ele vai trazer junto armários, tá? Que são registrados aí na mesma tabela. Então, a gente vai ter um status inserido aqui, que isso vai se remeter quando o poste ele foi inserido por dentro do aplicativo Agentes, ou então ele foi inserido aqui pelo mapa web mesmo, ou ainda vocês podem ter enviado aí um KMZ para a nossa equipe, e a nossa equipe conseguiu extrair todos os postes desse KMZ e fez a importação aí para dentro do sistema para vocês, e aí ele vem com o status importado. Aqui a gente vai ter ainda status de elementos mesmo de rede, que seria status em obra, aquele que vocês estão fazendo alguma manutenção na rede, em projeto é algo que vocês estão pensando ali em colocar em funcionamento no futuro, rascunho é algo que vocês podem iniciar como projeto, e o status instalado então aqui vai ser o mais importante para vocês em relação ao provisionamento. Sempre que a gente tiver uma rede definida com o status instalado, ela vai estar pronta para o provisionamento. Então, somente a rede que estiver com o status instalado, a gente vai conseguir fazer provisionamento em cima dela. E aí, esse status vocês vão poder definir aí para diversos equipamentos que vocês forem cadastrar. O poste, assim como alguns outros elementos, ele não vai ser possível fazer o cadastro dele aqui por fora, ele somente é possível fazer o cadastro por dentro do mapa, que é onde você vai selecionar a moeda de poste e alocando os postes então onde você precisa. Aqui a gente vai ter uma relação de caixas subterrâneas, que se dá da mesma forma que um poste, mas ao invés de ser algo visível, né, ela vai ser só embaixo mesmo. A relação de todos os cabos cadastrados na base, então aqui a gente vai ter os cabos que a gente passa lá dentro do mapa, tá? Aqui vocês podem ver que a gente tem alguns, aqui nessa coluna a gente tem os tipos de cabo, que é em relação ao tipo de cabo que a gente fez cadastro lá nas configurações gerais. Então, sempre que eu for cadastrar um novo cabo aqui, eu vou precisar ter esse tipo de cabo cadastrado. E aí aqui eu vou definir, né, um nome para esse cabo. Pode ser cabo da rua X, algo semelhante a isso. E aí que então eu posso selecionar o tipo de cabo. Sempre que eu selecionar o tipo de cabo aqui, o sistema vai puxar todos os dados, como o padrão de cor, o índice de perda, como não foi cadastrado, não trouxe, até o sistema faz um aviso. A cor então vai se remeter ao traçado que a gente vai fazer dentro do mapa. Quantidade de tubos, as fibras por tubos e a quantidade total de fibras. E aí aqui nesse menu, quando a gente faz o cadastro de um cabo por aqui, que seria fora do mapa, a gente só pode criar ele, a gente não pode já iniciar o modo de inserção. Esse modo de inserção aqui, ele vai estar habilitado para a gente selecionar
quando o cadastro for realizado por dentro do mapa. E aí, então, ele vai também liberar o campo status aqui para que a gente possa definir se é instalado ou algum outro tipo de status, para poder iniciar a fazer a inserção pelos postes, então. Voltando ainda para a parte que eu informei antes, a gente tem aqui o valor, né, que esse tipo de cabo possui. O tipo de cabo possui o valor de 1,59 por metro, então como a gente tem 18 metros passando desse cabo, o sistema faz um cálculo e já traz o valor total aqui, para que a gente possa controlar a quantidade que está sendo gasta nesse cabo. Próximo menu a gente vai ter a relação de todos os diagramas, então, da base de dados, e aí nesse menu aqui a gente tem a possibilidade de abrir o diagrama através desse mesmo menu, e aí dessa forma eu consigo abrir diversos diagramas de forma simultânea. Vocês podem verificar aqui ainda que existe uma identificação chamada auto. Essa identificação chamada auto, ela vai se remeter sempre a um diagrama que foi criado para um armário. Toda vez que a gente aloca um armário dentro do mapa hoje, ele gera um diagrama de forma automática para aquele armário, para que a gente já não precise criar um novo diagrama ainda dentro do armário para fazer as ligações então de OLT para DIO e DIO para cabo. Então o sistema já se encarrega aí de criar esse diagrama de forma automática. E aí os demais, a identificação vai ser conforme vocês definirem. Através desse menu a gente consegue fazer a criação de uma caixa, de um diagrama, tá? Precisa definir o status dessa caixa. Ainda nesse menu a gente consegue alocar equipamentos dentro dela, tá? O que acontece? Para que a gente possa ter elementos ligados, ligar cabo com splitter e tudo mais, a gente precisa que eles estejam alocados, esses splitters, estejam alocados dentro do diagrama. Então aqui a gente vai poder alocar esses equipamentos, tá? Eu posso alocar equipamentos que eu já tenho criado ou eu posso criar elementos aqui por dentro desse mesmo menu. Próximo menu, próximo moedinha aqui, nós temos a relação de todos os splitters cadastrados. Então, novamente, aqui a gente tem o tipo, tá? Que é aquele que a gente cadastrou lá nas configurações gerais. E aí ele também informa para nós se é uma CTO, se é uma derivação. Informa qual é a caixa que está vinculada, se possuir caixas vinculadas dentro do mapa, então ela vai trazer essa informação em tela aqui. Aqui informa o raio também de atendimento, que é aquele raio pré-estabelecido anteriormente. A quantidade de hipóteses e a quantidade de portas livres, né? Se possui ocupação, então aqui vai representar a quantidade de portas livres desse splitter. Para adicionar, né, um splitter, aqui já vem estabelecido o raio conforme a gente deixou nas configurações gerais, mas é possível fazer alteração. O status do splitter, então, o tipo de splitter vocês vão ter que possuir cadastrado já lá, e aí vocês podem fazer a seleção desse tipo de splitter aqui. A partir desse momento, dando o OK, a gente já vai ter uma CTO, então, com 8 portas. Nesse próximo moeda aqui seria a relação, então, de todos os cabos drops que eu tenho registrados no sistema, tá? Aqui ele me traz o cliente a qual ele está vinculado, o tamanho que esse cabo drop possui e se é uma conexão bloqueada, sim ou não. Nessa próxima relação aqui, então a gente tem a representação de todos os marcadores que existem lá dentro do mapa, né? Que seria um marcador ali específico para que vocês possam encontrar determinadas falhas na rede. Vocês podem administrar daí, então, da maneira que fica melhor para o provedor. Próxima relação aqui é a relação de outros equipamentos, né? Então aqui vocês conseguem fazer o registro de equipamentos como switch, roteadores, backbones e ainda outros, se vocês possuírem outros tipos de equipamentos que não estão nessa lista. E aí, status do equipamento, né? Daí conseguimos informar aqui a tecnologia de entrada e saída e as portas, né, que possuem esse elemento. No próximo menu aqui a gente tem então todos os DIOs cadastrados, e aí aqui a gente consegue verificar também a qual diagrama, qual caixa que ele está vinculado, né, que se remete a este menu aqui. A gente pode fazer o cadastro de DIO por essa tela, lembrando que toda vez que eu cadastro um equipamento, eu não estou vinculando ele a nada ainda, então para que eu possa utilizar ele dentro do mapa, para que eu possa fazer as ligações dele, eu vou precisar ancorar ele a um diagrama, a uma caixa,
e aí então eu vou conseguir ancorar essa caixa a algum poste, algum armário, algo semelhante, para que eu possa iniciar as minhas ligações então. Nesse próximo menu a gente tem a relação de todos os armários, então aqui a gente tem as informações de cidade, bairro, logradouro, tá? Qual o status que seria instalado, rascunho, projeto ou em obra. Temos o nome desse armário e também podemos fazer o registro de um armário desse menu, lembrando que quando a gente cria um armário por esse menu, a gente não consegue definir aí de forma automática essas informações de endereço. Quando o cadastro do armário é feito direto dentro do mapa, ele vai puxar de forma automática esses endereços. Então, se torna mais prático se a gente faz a criação por lá. E aí, então, é possível fazer a abertura dos armários, tá? Do diagrama dos armários através desse menu, selecionando o armário aqui, selecionando a ferramenta de abrir o diagrama, então a gente consegue abrir o diagrama que se refere, né, se remete a esse armário específico. Próximo menu a gente tem a relação de OLTs, e aqui a gente tem a informação da quantidade de portas-pontos que essa OLT possui, nós temos aqui informações de bairro, endereço e tudo mais. Nós temos aqui a possibilidade ainda de fazer a abertura, então, do diagrama dessa OLT, tá? E aí, eu só vou conseguir fazer a abertura do diagrama dessa OLT se ela estiver dentro de um diagrama. Se ela não estiver alocada em nenhum diagrama, eu não vou conseguir abrir, vai me apresentar uma mensagem em tela dizendo que essa OLT não possui nenhum vínculo ainda para que seja feita essa ação. E eu posso registrar, né, novas OLTs nesse menu mesmo, então aqui eu defino o status dela, defino uma descrição, né, e aí eu consigo avançar aqui, definindo o status, eu consigo avançar aqui, selecionar o sistema operacional dessa OLT, e aí tem algumas informações aqui adicionais. Esse campo ele só vai liberar se a gente selecionar o sistema operacional como Fiber Home, porque a conexão Telnet, o provisionamento é tudo feito pelo IP da ONM, né, da OLT Fiber Home. Avançando aqui, a gente consegue chegar no menu, então, de criação de portas PONs. Então, ao inserir registro aqui, eu consigo definir o alias interface, que seria aqui, então, por exemplo, o slot da OLT, né? Se for o slot 2, eu posso botar slot 2, se for o slot 3, eu posso colocar slot 3. Então, definindo aqui, por exemplo, slot 3, e utilizando a barra para separação. A VLAN aqui, tá? Só fazendo uma observação, essa parte do separador aqui, então, vai se remeter ao separador que a OLT reconhece. Quando a gente envia o comando de provisionamento e ele solicita a interface GPON, aí a gente precisa colocar o slot e a PON. Então, aqui a gente vai informar que o slot é o 3 e a PON vai ser separada por essa barra, então. E aí vai ficar 3/1, 3/2, 3/3 e aí por diante. A VLAN aqui eu posso definir, né? E aí eu vou ter essa opção de realizar o cadastro de múltiplas portas. Quando ele vai me liberar a quantidade de portas que essa OLT vai ter. Então eu posso informar aqui que vão ser 8 portas. A variação da VLAN eu posso definir se vai ser por OLT. Sendo por OLT, todas as portas vão receber a VLAN 200. Sendo por PON, cada porta vai receber uma VLAN diferente. Então, a primeira porta vai receber a VLAN 200, a segunda porta vai receber a VLAN 201, a terceira porta a VLAN 203, e aí por diante. E aí o ID da porta aqui é só mais uma ordem sequencial mesmo, a capacidade se remete à quantidade total que cada porta PON consegue alocar de conexões. Sinal é bom e sinal médio é referente ao que vocês têm de configuração aí para vocês internamente. E aí, dando o OK aqui, ele já vai fazer o cadastro, então, das minhas 8 portas, informando aqui, né, a PON de cada uma. E aí, eu já posso confirmar aqui e ter a minha OLT registrada, então. E nesse menu, então, a gente ainda vai ter a questão aqui das permissões, né? Partindo aqui para a parte do provisionamento, nós temos um menu onde será exibido todos os scripts de provisionamento que vocês vão possuir no sistema, né? E aí aqui a gente consegue editar o nome desse script, eu consigo criar um novo comando para ser enviado nesse script. Lembrando que toda vez que eu fizer alteração, como por exemplo desse comando aqui, se eu alterar ele aqui e algum outro script utiliza esse mesmo comando, eu estarei alterando esse comando tanto para esse script de provisionamento quanto para os outros demais scripts que também utilizam esse comando. Então, aqui a gente recomenda que seja criado um novo comando
E aí eu posso definir ali como configura Wi-Fi versão 2, e aí aqui eu coloco o comando que eu preciso, e depois que eu salvar aqui eu consigo só arrastar ele para dentro dos meus comandos, então, desse provisionamento. Eu posso criar um novo script também, né? Aqui eu seleciono só o fabricante, que aí, conforme a rede estiver ligada dentro do mapa com uma OLT Huawei, por exemplo, se eu definir aqui o fabricante Huawei, quando eu for lá no menu técnico e selecionar o provisionamento, o cliente vai estar conectado à caixa, essa caixa vai estar conectada. Essa caixa CTO vai estar conectada a uma porta da OLT que já é do fabricante específico, e aí, então só vai puxar para essa minha conexão os scripts de provisionamento que se remetem ao fabricante, que é o mesmo da OLT. Ainda realizando aqui uma observação em cima desse menu, caso vocês possuam aí os comandos que vocês rodam de forma manual, basta enviar para nós através de um ticket, ou enfim, algum outro meio de comunicação, que a gente realiza a inserção desses comandos no sistema para vocês, e a gente pode fazer então testes de bancadas e entre outros testes que podem ser realizados para que a gente deixe então o script funcionando aí para vocês realizarem o provisionamento de forma automática.